Holanda pergunta a ela como ela está e qual é o seu nome. Sem obter resposta, ele repete a pergunta e ela finalmente responde que o seu nome é Summer. Ele se apresenta como Holanda e elogia sua beleza, ao que ela responde que não sabe sobre isso. Ele então pergunta se pode falar com ela rapidamente, mas ela não responde. Ele pergunta como foi seu dia e ela diz que está indo bem. Ele a chama de incrível e pergunta se ela é de Miami. Ela nega, dizendo que é de Nova York, e ele diz que também é. Ela pergunta de qual parte de Nova York ele é, e ele responde que é de Rochester. Ela diz que isso não é Nova York, propriamente dito, e ele esclarece que fica no estado de Nova York, mas não no centro. Ele pergunta há quanto tempo ela mora em Miami, e ela responde que já faz alguns anos. Ele pergunta se ela gosta de lá, e ela diz que é legal. Ele sugere que eles deveriam se conectar, mas ela diz que não sabe sobre isso, mencionando que tem namorado. Ele diz que não tem interesse no namorado dela e lamenta ouvir isso. Ele pergunta se ela não está interessada e como ela diz que não, ele se despede. Caminhando em direção ao carro, ele comenta consigo mesmo. Fala sério. Quando ela vê o carro, pergunta para onde ele vai e se aquele carro é dele. Ele confirma e pergunta por quê. Ela comenta que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele questiona por que ela quer saber. Ele diz que vai cuidar da vida dele e ela responde que isso também pode ser da conta dela. Ele lembra que ela disse que não está interessada e ela diz que mudou de ideia. Ele responde que também mudou de ideia e que não está mais interessado. Ela pergunta por quê e ele questiona por que se interessaria por alguém que não estava interessada nele. Ela insiste que está interessada, mas ele diz que não sabe disso. Ela reafirma que está interessada e ele diz que não está mais. Ele pergunta por que perderia seu tempo com ela e ela sugere que podem fazer algo juntos. Ele pede um exemplo e como ela não sabe o que dizer, ele diz que está perdendo seu tempo. Ela insiste que ele não vai perder tempo, mas ele responde que até agora ela não disse nada concreto. Ela menciona que está precisando de trabalho e ele pergunta que tipo de trabalho. Ela responde que qualquer trabalho que renda dinheiro. Ele pergunta de que tipo e ela diz que gosta de ganhar dinheiro de qualquer maneira possível. Ele pergunta o que ela faz e ela responde que isso não importa. Ele insiste, dizendo que ela disse que queria conhecê-lo. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que só pode estar brincando, mencionando que não gosta desse tipo de joguinho. Ele ameaça seguir com a vida dele e ela continua com o jogo. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele responde que fez uma simples pergunta sobre o que ela faz. Ela menciona que no começo ele estava interessado, mas ele diz que não está gostando da conversa. Ela pede para entrar no carro para conversar, mas ele diz que já estão conversando. Ele quer saber o que ela faz antes de decidir se vale a pena continuar. Ele não gosta de perder tempo. Ela insiste que vale a pena e ele novamente pergunta o que ela faz. Ela finalmente revela que trabalha com Airbnb. Ele pergunta por que ela não disse isso antes, desde o início, e ela responde que não sai contando para todo mundo. Ele diz que fez uma pergunta simples e não entende por que ela não pôde responder. Ela explica que no início não fala muito sobre si, mas acha ele fofo e diz que foi educada com ele no começo. Ele concorda que ela foi educada, mas lembra que ela deixou claro que não estava interessada, o que agora o confunde. Ela explica que em Miami muitos homens se aproximam sem nada a oferecer. Ele responde que também não tem nada a oferecer e não está preocupado em um relacionamento comercial. Ela insiste que não se trata disso e ele permite que ela entre no carro, mas deixa claro que não quer perder tempo. Ela comenta novamente que o carro dele é muito legal e elegante. Ele pergunta há quanto tempo ela trabalha com Airbnb e ela responde que há 2 anos. Depois de algum tempo conversando, ela sugere que eles possam ir ao shopping fazer compras. Ele recusa, dizendo que não vai gastar dinheiro com ela e que pensou que ela tinha outros motivos para entrar no carro. Ele conclui que ela só quer gastar o dinheiro dele e ela pergunta se ele realmente acha isso. Ele confirma e ela diz que tudo bem. Ela então aceita um chiclete e deseja boa sorte na busca dele por alguém. Ele responde que não terá dificuldade em encontrar. Holanda se aproxima de uma garota cumprimentando-a e comenta que ela é muito bonita. Ela agradece. Ele pergunta seu nome e ela responde que é Karina. Holanda diz que é um prazer conhecê-la, pergunta como ela está e como está sendo o dia dela. Karina responde que está indo bem. Ele então pergunta se ela é dali, mas ela revela que está apenas visitando.
Rolando admite que ao vê-la de longe ficou interessado e decidiu falar com ela, ao que ela agradece. Karina então menciona que precisa ir e ele sugere que eles talvez devessem se conhecer melhor. Ele lamenta saber disso, mas menciona que isso não impede que eles possam se conhecer. Karina insiste que está bem como está. Ela responde que não, pois tem namorado. Ele lamenta saber disso, mas menciona que isso não impede que eles possam se conhecer. Ela insiste que está bem como está. Ele pergunta se ela não está interessada e como Karina diz que não, ele deseja um ótimo dia a ela. Ao vê-lo entrar em seu carro, Karina muda totalmente de ideia e agora parece estar muito interessada. Karina diz algo, mas ele não consegue ouvir. Ela pergunta para onde ele está indo e Olana responde que vai almoçar e cuidar da vida dele. Karina pergunta se é ali perto e ele pede para ela chegar mais perto. Ela diz que conhece um bom lugar ali perto e ele pergunta se ela conhece bem. Karina confirma e diz que é muito perto dali, explicando que é um restaurante mexicano muito bom. Olana comenta que gosta muito de comida mexicana. Ela diz que também gosta. Ele agradece e diz que vai nessa. Ela pergunta se ele está indo almoçar agora e sugere que eles poderiam se conhecer. Ele diz que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Karina pergunta se ele estava querendo conhecê-la e Olana responde que sim, mas ela disse que tinha namorado. Karina sugere que eles podem ser amigos e ele diz que tentou isso no começo, mas ela parecia não interessada. Karina explica que não tinha entendido exatamente dessa forma. Olana diz que deixou claro que ela não estava interessada. Ela pede desculpas dizendo que estava pensando em outras coisas e que há muitas coisas passando pela cabeça dela. Olana diz que gostaria de entender por que ela quer ser amiga. Karina pergunta o que ele quer dizer com isso e ele responde que só está tentando entender. Ela comenta que acha que seria interessante porque ele parece ser um cara legal. Olana pergunta por que ele deveria perder seu tempo com ela depois de tudo. Karina responde que não sabe, mas acha que seria legal. Olana pergunta como ela não sabe e por quê. Karina diz que ele disse no começo que a achou bonita, mas também mencionou que ela tem namorado. Ele quer saber por que ela mudou de ideia agora. Ela responde que não foi nada demais e que só pensou melhor no assunto. Olana insiste que quer saber por que ela voltou. Karina diz que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se não parecia legal no começo e ela diz que sim, mas ele chegou de repente. Olana concorda, mas ressalta que se aproximou de maneira educada. Karina concorda e ele diz que agora ela quer falar com ele. Karina diz que, se ele quiser, ela irá com ele. Olana diz que tudo bem, mas só estava tentando entender o que tinha acontecido. Mais uma vez ela não responde e ele decide ir embora. Ela o chama para irem a algum lugar e ele pede para ela repetir. Ela sugere que eles podem ir para qualquer lugar para se conhecerem. Olana comenta que agora ela quer conhecê-lo e pergunta por quê. Karina diz que gostaria de conhecê-lo e pergunta seu nome. Ele responde que se chama Landa e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele retribui. Ela pergunta se ele quer pegar seu número ou fazer algo. Olana diz que ela pode entrar. Ele comenta que, já que ela tem namorado, não deveria entrar no carro dele. Acusa-a de interesseira, pois ela voltou só por causa da Lamborghini. Ele pede para ela sair, já que tem namorado, e pergunta se não é isso. Olana pede para ela respirar e pergunta novamente se tem namorado. Ela confirma. Ele pede para ela olhar para a câmera e avisa que o namorado dela vai saber. Karina manda um beijo para o namorado e diz que não se importa. O vídeo começa com Damon abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro de luxo. O rapaz aborda a moça elogiando ela e pergunta como ela está, mas a garota começa a ser rude com ele e fala que suas correntes são falsas e que ele está mal vestido. Mas o YouTube diz para a mulher que ela não precisa falar com ele daquele jeito. O YouTube pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele.
Mas a garota fala que nunca daria seu Instagram para ele e diz para o rapaz não incomodá-la mais, senão ela vai ligar para a polícia. Mas Damon diz que mudou para aquela cidade há pouco tempo e só estava tentando conhecer pessoas novas. Mas a garota diz que não liga e fala que ela não tem interesse nenhum em conhecê-lo. O YouTube então fala que está apenas tentando ser amigável com ela. Em seguida, a garota novamente fala para ele que vai ligar para a polícia. O rapaz então diz que não será necessário e fala que não irá mais incomodá-la. Então o YouTube vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é assim que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e logo volta querendo conversar com Damon. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele, e o rapaz responde que sim. A mulher pergunta se poderia dar uma volta no carro dele, mas Damon a questiona e fala que agora há pouco ela não queria nem passar seu Instagram para ele. Então a mulher diz que é porque quando o YouTube a abordou, ele não parecia ter dinheiro. Damon então pergunta se para ela o dinheiro é tudo. Ela fala na lata que sim. Ela então responde que sim. Ele então muda de assunto e elogia a garota dizendo que ela é muito linda. A moça então já aproveita a oportunidade e pergunta se ela poderia dar uma volta no carro de luxo do rapaz. Ele então pensa um pouco, mas logo aceita e ajuda ela a entrar no carro. Após ele ajudar a garota a entrar no carro e ele também entrar, em seguida ele pergunta o nome dela. E ela diz que seu nome é Sarah. E na hora que o rapaz ia apertar a mão dela, ela fica de olho e percebe que tem um Rolex no pulso de Damon. E logo começa a puxar assunto sobre aquele relógio que é muito caro. E após isso, o rapaz pergunta de onde a garota é. E ela fala que nasceu em Chicago. Damon então pergunta com o que a garota trabalha, e ela diz para o rapaz que trabalha em um restaurante mexicano muito bom, e se caso Damon estivesse com fome, ela poderia levá-lo até lá. O YouTube gosta da ideia, mas mesmo assim continua perguntando sobre ela. Ele pergunta aonde a moça estava indo quando ele conversou com ela. Ela fala para ele que estava indo para a casa de umas amigas e que mais tarde elas iriam sair juntos. O YouTube, após conversar com ela um pouco, fala que não gostou da atitude dela e que ela só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. Em seguida, a mulher confirma e fala que voltou pelo carro mesmo, mas parece ser alugado. Damon então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e a garota assume ser. O rapaz então fala para ela descer do carro. A moça desce achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Damon. O vídeo começa com Nate abordando essa mulher. Ele a elogia, a garota dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. Mas a moça não dá nenhuma atenção para o rapaz e diz que ele não faz o tipo dela. O YouTube pergunta então qual o tipo dela então, mas a mulher nem responde. O rapaz insiste e fala que é novo por ali, mas a mulher continua andando sem dar nenhuma chance para o Nate. Ele então, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A moça, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Ela pergunta o nome do YouTube e ele diz que o nome dele é Nate. A garota diz que seu nome é Brenda e o rapaz pergunta de onde ela é. E a mulher diz que nasceu ali e mora alguns quarteirões. A moça então pergunta o que o Nate estava indo fazer. Ele diz que estava procurando um restaurante para comer. Então a garota se oferece para ir com ele e apresentar alguns restaurantes. Mas Nate a questiona, falando que agora há pouco ela nem tinha dado atenção para ele e tinha dito que ele não faz o tipo dela. Ela tenta se explicar, mas o YouTube já sabia as verdadeiras intenções da garota. O YouTube diz para a garota que apenas está tentando conhecer novos lugares e fazer amizades. Então, mais uma vez, a garota se oferece para mostrar alguns lugares para o rapaz. Mas o YouTube muda de assunto e pergunta para a garota onde ela estava indo quando ele a abordou.
e a mulher fala para ele que estava indo fazer unhas. Então Nate pergunta se ela não iria se atrasar, e a moça fala que não, que ela pode remarcar para outro dia. Nate então fala que tudo bem e ele pergunta se ela namora. E ela diz que não, que terminou seu namoro há alguns meses, pois seu namorado não tinha condição de dar para ela a vida que ela queria. Nate fica impressionado com a ganância da garota, mas continua com seu teste. Ele pergunta para ela se ela não acha que ela é gananciosa demais, mas a mulher fala que não e diz que sabe os seus valores. O YouTube então elogia a moça, dizendo que ela tem um corpo muito lindo. A mulher agradece novamente e pergunta se ela poderia dar uma volta com o Nate. O rapaz então aceita e ela entra no carro com ele. Dentro do carro, o Nate pergunta o que ela faz da vida. E ela fala que é dançarina e diz para ele que ela dança muito bem e que ele ia gostar de ver ela dançando. Nate diz que sim e o rapaz então muda de assunto e pergunta se ela conhece um restaurante bom ali, pois ela está com muita fome. A garota diz que sim, conhece bons lugares ali perto e que ela pode mostrar o caminho. Nate fala que tudo bem, mas antes deles irem, Nate pergunta para ela qual tipo de homem que ela gosta. E ela diz para ele que gosta de caras com empreendimentos que possam dar para ela a vida que ela quer. O rapaz então fala que ela demonstrou ser muito interesseira, mas a garota fala que não é. E que ela só quer alguém do mesmo nível que ela. Mas Nate fala que ela só está querendo aproveitar o que os outros têm. E fala que não vai rolar mais nada entre eles e pede para ela descer do carro. A mulher fica decepcionada e desce do carro achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel tentando chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele pergunta se pode fazer companhia para ela, porém ela responde que não, que ela está bem sozinha. Joel então pergunta se ela está tendo um dia ruim. Ela fala que não, que só não queria conversar com ele e pergunta por que ele está insistindo. O youtuber Joel fala que ele gostou da aparência dela e que chamou sua atenção. Joel diz a ela que viu ela sozinha ali e que gosta de dar atenção para pessoas sozinhas e que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Joel pergunta de onde ela é. A garota responde para ele que ela é da Flórida. Joel continua dando investidas na garota e pergunta se ela tem namorado. A mulher fica pensativa e diz a ele que é complicado, mas depois acaba dizendo que ela está sozinha no momento. O YouTube pergunta por quê, e ela fala para ele que não quer um homem agora em cima dela, tirando sua liberdade. Joel tenta pegar o número dela, mas ela diz para ele que ele não tem chance com ela. Ele fala que não vai mais incomodar e segue em direção à sua McLaren. Ao perceber que o indivíduo está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta se ela viu uma McLaren alguma vez. Ela fala que não, que é a primeira vez e pergunta com quem que ele trabalha para conseguir comprar um carro como esse. Joel responde que ele trabalha com criptomoeda e mercado financeiro e que ele tem uma vida espetacular. Ela pergunta se pode pegar o número de Joel ou sua rede social. Joel responde que está confuso porque ela não queria passar seu número. Ela fala para ele que não gosta de falar com estranhos e que na maioria das vezes eles são tudo vagabundos, mas que Joel não é assim. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para conferir como é a McLaren por dentro e deixa a garota ainda mais impressionada. A seguir, Joel pergunta se ela quis dizer que ela gosta de homens que têm dinheiro. Ela fala de certa forma que sim, porque ela não sai com qualquer pessoa. Porém, nessa hora, o youtuber fala que não vai mais sair com ela porque ela o rejeitou no começo. Ela insiste em sair com ele e pede desculpas.
mas Joel mostra para ela a câmera que está filmando e fala que ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. E fala que dessa vez ela perdeu sua chance porque ele não sai com garimpeira de ouro e arranca a sua gloriosa McLaren e a mulher acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. Porém, a mulher não dá a mínima para ele e pergunta o que ele quer. London responde que só queria conhecê-la e pergunta por que ela não quis apertar sua mão. Ela responde que não pega na mão de estranhos. Ele então pergunta qual o nome dela, mas ela fala que isso não importa e tem que ir embora agora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram dela ou seu telefone, porém a garota fala que não pode passar isso para ele. London então pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que sim e que ele não faz o tipo dela e vai embora sem dar nenhuma chance. London então vai na direção da sua gloriosa Lamborghini e quando a garota vê que o cara está de Lamborghini, a mágica acontece e a mulher volta atrás dele toda interessada e vem perguntando se o carro é mesmo dele. Em seguida, o London responde que o carro é dele e pergunta o que ela quer. Ela então pergunta para ele qual o seu nome. London fala que ela disse que tem namorado e por que ela está vindo atrás dele agora. E ela responde que não tem nenhum namorado. London questiona porque ela disse que tinha sim. Ela então fala que estava brincando com ele. London fala que ela é muito linda, mas que ela estava agindo muito mal com ele. Ela então pede desculpas para ele. London então fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro. A mesma entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta por que ela estava agindo com ele daquela forma. E ela fala que é porque ele era um completamente estranho. London então fala que eles se conheceram muito mal. Ela então pede para ele levar ela para um encontro ou algum jantar. Ele responde que está tentando conhecê-la para saber se vai querer sair com ela e levar isso adiante. Mas dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que foi porque ela estava com muita pressa. O YouTube pergunta se ela falou com ele só por causa do seu carro. E ela responde que não. London fala que não quer mais sair com ela porque ela é muito interesseira e tá na cara que ela só voltou por causa do carro. A mulher desce do carro revoltada e fala que vai encontrar um homem de verdade. Mas no fim, a garota acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Naya aborda a mulher perguntando o que ela iria fazer. A garota não responde e continua andando. Então Naya pergunta se eles poderiam se conhecer, mas a garota fala que o rapaz não faz o tipo dela. A mulher não dá nenhuma bola para o YouTube e então ele se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. A garota, quando vê a nave que Naya estava, na mesma hora a mágica acontece e logo ela volta para conversar com o rapaz. A mulher chega perguntando para Naya o que eles iriam fazer. O rapaz responde à garota dizendo que estava andando por aí em busca de novos amigos. Ele então pergunta o nome dela e ela diz que o seu nome é Charlie. O YouTube então pergunta de onde ela é. E a mulher diz para ele que nasceu em São Luís e mudou para cá para visitar os seus pais. O YouTube então pede o número da garota e ela, sem pensar duas vezes, passa o número para ele. O rapaz anota e eles conversam mais um pouco. Naya então pergunta com que a garota trabalha. Ela responde dizendo que não trabalha e mora com seus pais. Naya então pergunta se seus pais que têm que bancar tudo para ela. E ela responde que sim. Naya então fala que estava querendo conhecê-la melhor.
Ele então pergunta qual seria o melhor jeito para isso, e a garota rapidamente responde dizendo que ele levando ela em algum lugar luxuoso. Nae aceita, mas fala que primeiro ela teria que dar uma voltinha para ele. A garota aceita e dá uma voltinha e entra no carro. Então, após eles entrarem no carro, eles conversam um pouco, e a mulher logo pergunta com que Nae trabalha, e ele responde dizendo que ele é um empresário. A mulher pergunta se Nae ganha muito dinheiro. O youtuber então questiona perguntando se ela faz essas perguntas para todos os caras que ela acaba de conhecer. Ela diz que sim e que isso para ela é o que mais importa. Nae então muda de assunto e pergunta à garota qual a profissão que ela quer seguir em sua vida. A garota diz que quer ser enfermeira e que em sua família há vários médicos. O youtuber então pergunta para a garota se ela tem namorado, e a mulher diz que não, mas está procurando. O Nae então fala para ela que com esse jeito dela vai ser difícil ela arrumar. Em seguida, ele fala que estava procurando uma parceira, pois ele estava muito solitário, mas que não poderia ser ela, pois ela é muito interesseira. O youtuber então pede para a garota descer do carro, e ela desce achando ruim, bate a porta com força, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Damon abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela. Porém, ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo. Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada.
O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com Will abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que viu ela de longe e achou ela muito bonita. Porém, a garota já dá logo nele uma tirada falando que tem namorado. Ele então fala pra ela o que isso tem a ver com ele. E fala que não pediu pra ser o namorado dela, somente que fez um elogio para ela. Ela então fala que ele parece ser um cara legal, mas o namorado dela pode querer bater nele. O youtuber então fala que ela deve ter muito medo dele para dizer uma coisa dessa, e fala que ele não tem nenhum medo dele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela ou seu Snapchat, ou quem sabe o seu Instagram para eles se conhecerem melhor. Porém, a mulher não demonstra nenhum interesse e fala que com certeza não, e diz para ele que ela tem que ir embora porque ele já está incomodando. Ela diz que já deixou claro que tem namorado e ele não tem chance com ela, e pede para ele não incomodar mais. Ele a deseja um bom dia e vai até o seu carro de luxo e abre a porta do Corvette. E quando a mulher vê o Corvette do YouTube, ela não resiste e vem na mesma hora para conversar com ele, demonstrando muito interesse. Ela pergunta se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e pergunta por que ela voltou. E ela fala que gostou muito do carro dele. Ele questiona e fala que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. Ela fala que estava brincando com ele, que não tem nenhum namorado. O youtuber questiona por ela ter mentido, mas ela diz que não o conhecia. Ele então chama ela para eles começarem dentro do carro. E mesmo ainda ela não conhecendo ele, ela entra no carro sem pensar duas vezes. Resumindo, dentro do carro, eles combinam o que fazer. A garota fala que quer ir no shopping para fazer compras e depois ir jantar num restaurante de luxo. E depois fala que eles podem ir para casa dele. Porém, o youtuber pede para ela dizer a verdade que ela tem namorado. E ela fala que tem namorado, mas que ele não precisa ficar sabendo. O youtuber então pergunta por que ela vai fazer isso com o namorado dela. Ela responde que não está nem aí para ele e eles não precisam ficar falando dele agora. Mas nessa hora, o Will fala que tem que dizer a verdade para ela, que ela está sendo muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ela não deu nenhuma chance para ele no início e depois viu seu carro e falou que não tinha namorado e aceitou sair com ele mesmo tendo namorado. Ele fala que ele não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fala que não vai descer, mas ele abre a porta e manda ela sair. Ela desce revoltada, mas acabou aprendendo uma boa lição de moral. O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar.
Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar se ela é interesseira. Será que ele vai levar para casa ou vai mandar sair do carro? Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo. Ela fala para ele que está tudo bem. Ele pergunta se ela é daqui e ela fala para ele que sim. Ela fala para ele que está ocupada e não tem tempo. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela fala que tem que fazer algumas coisas particulares. Ele pergunta se pode pegar o telefone dela para eles conversarem depois. Ela fala que não passa o telefone para pessoas desconhecidas. Nate fala para ela que está tentando conhecê-la. Ela fala que não faz sentido passar o número dela para pessoas estranhas e não passa o telefone. Ele pergunta a ela se ela não gosta de conhecer novas pessoas e ela fala para ele que não tem tempo e tem que ir embora. Então, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, agora é a hora do plano B. Então Nate fala para ela ter um bom dia e vai em direção à Lamborghini. Na hora que ela vê ele indo em direção à Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Ela chama ele para vir conversar com ela e agora se demonstra totalmente interessada. E nem parece mais a mesma mulher de antes. Ela pergunta se o carro é dele e ela fala que gostou muito do carro. Ele confirma que sim e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, é claro, ela aceita o convite. Papo vai, papo vem. Nate faz algumas piadas e de forma bem humorada pergunta se ela tem namorado. Ela fala para ele que é complicado. E ele fala para ela descomplicar. Ele convida ela para ir almoçar em um restaurante de luxo e sem pensar duas vezes ela aceita o convite. E na sequência ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Porém, Nate fala que ela vai ter que pagar pelo restaurante. Ela começa a não gostar da conversa e questiona o porquê que ela vai ter que pagar.
Ela começa a falar que a Lamborghini é alugada e começa a debochar do Nate. Ele fala que ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. E ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o integrante do canal Gold Digger vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar a mulher se ela é interesseira. Não sei não, mas acho que ela não vai resistir. Bora ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o YouTube perguntando se pode sentar do lado dela. Em seguida, ele fala para ela que está muito quente. Ela fala que é Las Vegas e que é assim mesmo. Ele fala que deve ser porque a cidade fica bem no meio do deserto e por isso faz tanto calor. Em seguida, ele pergunta se ela costuma fazer compras naquela loja. Ela fala para ele que sim, e hoje mesmo ela vai fazer algumas compras. Ela fala que ali tem uma loja muito bonita. Ele fala que pode até ser bonita, mas não tão bonita quanto ela, e começa a elogiar a garota. Ele fala para ela que vai procurar um lugar por ali para comer e convida ela para ir com ele. Ela agradece o convite, mas fala que é comprometida. Ela fala que apesar de ter namorado, ele é uma gracinha e já dá um fora nele. Então, o caçador de interesseira se levanta e vai em direção à Lamborghini. Aí você já sabe, na hora que ela vê ele indo em direção à Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Repare como ela olha para ele quando ele entra na Lamborghini. Ela falta pouco dar um piripaque do Chaves e vai correndo atrás dele arrependida. Desesperada, ela pergunta para ele se o carro é dele e ele confirma que sim. Ela fala para ele que o marido dela está fora da cidade e pergunta se ele não quer levar ela para comer alguma coisa. O YouTube fala que sim e desce do carro para abrir a porta para ela. Na sequência, ele fala que a porta não quer abrir e fala que deve ser porque o carro não abre para garimpeiras de ouro ou interesseiras. Ela fala que ele não tem coragem de chamar ela de novo de interesseira e ele chama ela novamente de interesseira e ela sai calada e acaba se dando muito mal. Antes de continuarmos, quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Lá vocês vão receber os vídeos aqui do canal de primeira mão e assim vocês não perdem nenhum vídeo. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. Iniciamos o vídeo com o YouTube Eric indo falar com essa garota. Ele tenta iniciar uma conversa com ela, porém ela fala que está ocupada e na sequência Eric vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que a Lamborghini é dele, muda de ideia e vai atrás do YouTuber. Ela pergunta se o carro é dele e fala que a cor do carro é linda. Eric confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que adorou o carro e se apresenta para ele. Para impressionar ainda mais a mulher, ele fala para ela que esse é apenas um dos seus carros esportivos, que ele gasta a fortuna dele comprando vários carros de luxo. Eric fala para ela se ela não quer tirar algumas fotos da Lamborghini, já que ela gostou tanto do carro. Ela concorda com a ideia e começa a fazer um ensaio de fotos sensuais. Ele fala para ela que as fotos estão ficando ótimas e fala para ela tirar algumas fotos na frente da Lamborghini. Eric fala para ela caprichar nas poses para as fotos ficarem legais. Ele fala para ela que as fotos vão bombar nas redes sociais e mostra para ela como ficaram ótimas. Na sequência, ele fala para ela que tem uma ideia para as fotos ficarem ainda melhores. Ele pega uma pá que representa o símbolo da escavadora de ouro nos Estados Unidos, ou seja, interesseira, e fala que vai tirar fotos dela segurando a pá. Ela nem imagina por que está segurando a pá, mas faz do jeito que o apresentador do canal pediu.
Na sequência, ele convida ela para dar uma volta na Lamborghini e ela aceita o convite. Lá dentro do carro, ele fala para ela fechar a porta e pergunta para ela se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado. O youtuber pergunta para ela se o namorado dela não iria achar ruim com ela se ela desse uma volta com ele. Ela fala que não, que ele nem precisaria ficar sabendo. Ao ver a resposta da mulher, Eric fala para ela que há minutos atrás ela nem queria conversar com ele, mas agora que viu sua Lamborghini, ela está disposta a sair com ele só por interesse. Ele fala que ela é muito interesseira e manda ela sair do carro, e fala para ela garimpar ouro em outro lugar. Ela sai do carro indignada, apontando o dedo e manda ele para PQP. Não vai esquecer o gostei e nem de se inscrever no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.